Olá, seja bem-vindo, graça e paz a todos. Nesse vídeo nós vamos aprender como vencer os obstáculos. Então são muitos os obstáculos de nossas vidas e nós nos deparamos com algumas situações e ficamos sem saber o que fazer. Às vezes perdemos a cabeça, entramos em desespero e achamos que a situação que às vezes nos encontramos, ela vai nos travar, não vai deixar nós seguirmos para frente, alavancar. Até mesmo a fé, ela começa a entrar em dúvida, a crença em Deus, ela começa a fragmentar por causa das atitudes, das situações adversas que acontecem no decorrer dos nossos dias e dos nossos anos. Mas nesse vídeo eu vou te ensinar como vencer os obstáculos, trazendo aqui um personagem bíblico, que é muito falado e conhecido, que ele aprendeu a vencer os obstáculos, e nós vamos aprender com este personagem como que também podemos sair de situações difíceis com a cabeça erguida e seguindo a vida para frente. Talvez algum processo que você enfrentou na sua vida, eles te travaram, não quer deixar você ir para frente, uma decepção, a perda do ente querido, né, algo que não deu certo, seus objetivos, talvez você não foi correspondido, e assim por diante, ou foi maltratado. Mas nós vamos aprender nesse vídeo como que nós podemos vencer os obstáculos, com um exemplo bíblico de um personagem que é muito falado na nossa história, que é o salmista Davi. Vamos aprender com ele a partir de agora. Mas antes, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e que você compartilhe e comente, que nos ajudará muito no algoritmo do YouTube, para ele enviar esse vídeo automaticamente para mais pessoas. E você pode compartilhar também, no mínimo com 3 pessoas, para que nós possamos juntos estar levando essa informação que trará transformação para vidas. Então vamos lá. Você que não me conhece, meu nome é Valdair Gomes, é o autor do site valdairgomes.com, e nós temos lá 3 treinamentos e já estamos trabalhando em outro para abençoar a vida dos nossos irmãos. Então vamos lá. Primeiro eu quero aqui estar introduzindo essa história para que você conheça. O salmista Davi, ele foi um homem escolhido por Deus para fazer uma grande obra. Mas quando Deus escolheu Davi, Davi venceu muitas batalhas, muitas guerras, mas chegou um tempo em que Davi, ele não foi para a guerra. E por ele não ir para a guerra, então um caso que você pode ter visto, que ele teve um caso com a mulher de Urias, um dos seus soldados, e ali ele enviou este soldado para a frente da batalha, para que ele pudesse ser morto e que ele pudesse ficar com a sua esposa. Muito bem. Então esse episódio aconteceu e ele foi ali repreendido pelo profeta Natan, que ali trouxe ali algumas informações de Deus para Natan. E com essas informações, uma delas estava dito das consequências que ele teria por o ato que ele tinha cometido. Mas quando nós observamos o ato que Davi cometeu, e nenhum de nós estamos isentos desses acontecimentos, nós temos que estar sempre buscando o Senhor, estando com a mente ocupada com a transformação através da palavra, e para que nós possamos vencer os obstáculos. Então este homem, ele sofreu muito por causa destas consequências que ele enfrentou por causa das suas atitudes. Mas observe bem, mas só que Davi, ele chegou, essa mulher que ele, Betseba, que ali era a mulher de Urias, um dos seus soldados ali da guarda, e que foi morto, e que Davi tomou como esposa logo depois, e ela deu à luz a um filho. Ou seja, mas só que este filho, ela não nasceu, ele nasceu, mas não sobreviveu. Porque foi uma das palavras que o profeta Natan tinha dito, que ele nasceria, mas não sobreviveria.
Então Davi, ele se prostrou com o rosto em terra. E ele começou a orar, pedir a misericórdia do Senhor, para que ele pudesse atender às suas orações. Observe bem, nem sempre as nossas orações elas são atendidas. Porque muitas pessoas elas pregam que diz que Deus ele não rejeita a oração. Então, esse tipo de informação não tem respaldo bíblico. Porque Deus rejeitou a oração de Davi, Deus rejeitou a oração de Jeremias. Você pode ler que Deus rejeitou Jeremias orando. E ele avisou que nem, em alguns casos, ele avisou que nem se Noé, nem Daniel viesse orar a ele não atendia um pedido que ali um dos servos estava fazendo. Observe bem, nem sempre todas as orações elas são atendidas, porque Deus ele tem seus princípios de trabalhar. E dentro deste quesito, Davi ele começou a orar ao Senhor, se prostrou em terra, ele jejuou, pediu a misericórdia do Senhor, mas só que aquela criança ela veio a óbito. E muito bem, esse obstáculo que nós estamos falando, como vencer o obstáculo, Davi vai nos ensinar que ele tirou 7 dias, ele deixou todo o seu reinado, ele deixou todo, porque ele tinha uma responsabilidade muito grande, e ele foi se prostrar, e ele foi orar, jejuar, ele teve a ajuda de outras pessoas em oração. Observe bem, nem sempre o seu problema você vai estar com pessoas sempre ao teu lado para te ajudar. E muitas pessoas elas ficam olhando para um lado, olhando para o outro e dizem, por que que nessas horas ninguém aparece? Porque muitas pessoas elas também têm as suas obrigações. Ninguém tem o dever e o direito e pode estar te ajudando o tempo todo. Tem coisas que é só você e Deus. Tem coisas que é só você e Deus. Então você tem que compreender isso, porque muitas vezes nos pegamos com algumas situações nas nossas vidas e nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, todo mundo some. Então bate o desespero e às vezes começamos a indagar e começamos a julgar as pessoas porque elas não estão do nosso lado no momento que nós mais precisamos. Então nós temos que entender, todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem as suas obrigações. Então nós temos que entender a respeito disso. Então observe bem. Então para que nós possamos romper os nossos obstáculos, nós temos que pegar o ensinamento que Davi nos ensina através dessa palavra. Porque quando nós lemos aqui o capítulo 12, o versículo 20, olha só o que aconteceu. Davi, ele diz assim, então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou-se de veste, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Ou seja, Davi ele estava ali, praticamente ali 7 dias em jejum e oração, orando, intercedendo pelo seu filho, pela sua criança. E ele não obteve o resultado das suas orações. Então, se fosse um como nós íamos indagar. Eu já vi pessoas que elas se afastam do caminho do Senhor porque não foi atendido os seus pedidos. Muitas pessoas se desviam porque Deus não respondeu às suas orações. E muitas pessoas se afastam da casa de Deus, da presença do Senhor, porque não foi atendido, não foi correspondido da forma que ele queria. Mas olha só o que Davi faz para romper esse obstáculo. Porque ali os seus servos estavam indagando, não tinham coragem de falar para Davi que a sua criança ela tinha vindo a óbito. Mas só que Davi ele percebeu, pela comunicação que ele estava tendo entre si, ele percebeu que a criança estava morta. Então ele perguntou para os seus servos, que eles não estavam com coragem de falar. Ele perguntou, a criança é morta? E eles disseram, sim, é morta. Então o que Davi fez? Ele poderia arrancar seus cabelos, entrar em desespero, dizer que Deus não era com ele, que Deus estava o castigando, que Deus estava fazendo isso com ele. Ele poderia muito bem falar isso. Mas olha só o que Davi nos ensina para romper os obstáculos. Não existe um obstáculo maior do que esse, de que você perdeu o seu ente querido, de que você perdeu o seu próprio filho, e não ter esse privilégio, esse prazer de estar com ele, de ver o seu crescimento, de ver a sua história, de ver os seus sonhos, os seus projetos. Então, como que você se comportaria diante dessa situação?
Então Davi, o que ele fez? Ele se levantou do seu jejum e ele correu para a casa do Senhor, aleluia, se prostrou e adorou o Senhor e se levantou. Então é muito importante, se você está diante de uma situação, faça também como Jó. Davi fez como Jó. Ele foi adorar o Senhor. Ele foi glorificar o nome do Senhor. Então ele adorou o Senhor, ele se levantou, ele mudou de roupa, se vestiu e se alimentou e continuou a sua vida. Então talvez você está preso em algum obstáculo da sua vida. Não sei qual é o seu problema, não sei qual é os seus obstáculos. Você está enfrentando um obstáculo, seja financeiro, seja psicológico, seja sentimental, seja amoroso ou familiar. Lembre-se de uma coisa, faça como Davi, rompa esse obstáculo, vá buscar a presença do Senhor. A sua oração não foi atendida? Continue adorando o Senhor. O segredo é adorar a Deus para vencer os obstáculos. Não importa o que te aconteceu, não importa o que fizeram com você, não importa o que está te machucando, não importa as feridas que foram feitas, mas você pode ser sarado, indo na presença do Senhor e depois se levante, bata a poeira, erga a sua cabeça e siga em frente, porque você ainda tem uma vida pela frente. Você ainda tem muitos projetos para realizar, tem muitas pessoas para abençoar, tem muitas pessoas para alcançar, tem muitas pessoas que ainda vão te encontrar para juntos realizar esse projeto que está no seu coração. Então você tem que se levantar, você tem que erguer a cabeça, você tem que saber que a vida ainda continua, você não pode ficar preso nesse sentimento, não pode ficar preso nesses obstáculos. Então vença esse obstáculo. Então, isso é muito importante. Então, eu quero que dar continuidade no texto que ele diz assim, ó, ele levantou e foi para a sua casa. Então, ele se alimentou, ele comeu, né? Ele foi se alimentar, ele comeu, tomou banho, vestiu a sua roupa, né? Continuou os seus ofícios. Então, quantas pessoas, às vezes, eles perdem um ente querido, ele fecha aquele quarto, ele não deixa mais ninguém entrar, ou seja, ele guarda aqueles pertences, ele fica tocando o tempo todo. Eu sei que isso é difícil, mas se nós confiarmos em Deus, nós temos que abrir mão do passado e ter uma certeza, a que disse Davi. Olha só a certeza que disse Davi. Então olha só o que Davi falou, o versículo 21. E disseram-lhe seu servo, que é isto que fizeste pela criança viva, jejuaste, oraste, e depois que ela morreu, levantar-te com este pão? Ou seja, muitos vão ficar abismados. Como que você vence os obstáculos da vida de cabeça erguida, continuando e prosseguindo? Muitas pessoas vão ficar admiradas, como os servos de Davi ficaram admirados. Como é que pode um homem desse, acabou de ter uma perca, e ele se levantou, tomou banho, se vestiu, está dando procedimento à sua vida? Como que isso pode acontecer? Se antes ele estava orando, jejuando, estava se lamuriando, e agora ele está de pé, se vestiu, comeu, mas como é que isso pode acontecer? Isso é muito importante nós acreditarmos no poder de Deus para nossas vidas. E a resposta que faz toda a diferença está aqui. No versículo de número 23, que diz assim: porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Ou seja, você não pode fazer nada por quem já morreu. Talvez você perdeu um ente querido, muitas pessoas se culpam, a culpa foi minha, porque eu poderia fazer isso, poderia fazer aquilo, eu não dei conta de fazer isso, a culpa é minha. Tem muitas pessoas que estão se culpando porque não conseguiram resolver o problema e talvez tiveram alguma perca. Então pare de se julgar, perdoe-se, faça como Davi, vença esse obstáculo. Então ele disse, quando ela estava viva, eu jejuei e orei, mas já que ela é morta, eu tenho que continuar a minha vida. Então eu tenho que continuar rompendo. Então ele diz assim, quando ela estava viva, eu jejuei e orei, porém eu vou fazê-la voltar? Então Davi ele estava dizendo, eu não posso fazer mais a minha criança voltar. Mas olha só o que ele diz. Olha só a resposta de Davi. Eu irei até ela. Eu irei a ela. Aleluia. Davi já estava profeticamente falando.
que vai chegar um dia em que nós vamos nos encontrar com nossos antequeridos. Vai chegar um dia em que esse problema vai ser resolvido. Então nós temos que apenas esperar, porque no momento certo, a solução de Deus, ela vai te encontrar. Então você não pode ficar aí deitado, de cabeça erguida. Levante a sua cabeça, vença os obstáculos, adore o Senhor, levante a sua cabeça, erga-se, continue a sua vida, coma, beba, se alimente, se vista e dê prosseguimento, porque a sua caminhada ainda é longa. Então aprenda a vencer os obstáculos, tendo uma certeza de que a vitória de Deus, ela vai vir para a sua vida. Tenha essa certeza e essa convicção que Deus é contigo. Que Deus abençoe. Um forte abraço do seu irmão em Cristo, Valdeir Gomes. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, você que não é inscrito. Ative o sininho de notificações, compartilhe e comente com mais pessoas. Deixa aí nos comentários qual tipo de obstáculo você ainda não conseguiu, se for uma perca financeira, amorosa. Então, se você puder, compartilhe conosco aí nos comentários e deixe as suas perguntas que nós estaremos respondendo. Amém? Que Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo.